Bom dia. Todos bem? Tá frio, né, gente? Jesus amado. Mas faz parte, né? Graças a Deus, né? A gente não pode reclamar, né? É que normalmente, a gente nunca tá contente, né? Se tá frio, a gente reclama que tá frio. Se tá calor, reclama que tá calor, né? Se a gente pudesse criar uma cena fictícia na nossa mente, acho que a gente poderia imaginar Deus, Jesus lá em cima, meu Deus, né? Ele mesmo falando, né? Meu Deus, o povo lá embaixo não sabe o que quer, né? Mas faz parte, né? Planeta de provas e expiações, uma das coisas é a gente não saber lidar com as questões simples e normais do dia, né? A gente não dá graças, né, a Deus por todas as condições que nos são postas durante a nossa vida, né? Então, o tema de hoje é a prece, como a Ivonete já falou. E não é que o tema de hoje vai ensinar a gente a orar, a fazer uma prece, porque seria muita pretensão, né? E o que é uma prece? O que é uma oração? Seria como a gente conversa com Deus, com a espiritualidade. Mas, Petuel, como que a gente conversa? A gente imagina Deus como ser inacessível, como se fosse um juiz, né? E hoje, se a gente trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida, como que a gente se comunica com um juiz? Através de um advogado. E um advogado, se imagina você sendo um advogado, como que esse advogado se comunica com o juiz? Ele faz uma petição, ele precisa entrar num processo, ou entrar com um processo, ou saber de alguma informação daquele processo. Ele faz uma petição direcionada àquela vara trabalhista, vara criminal, aquele juiz, né? E ele vem com aqueles termos, né, que alguns conhecem, né? Venho através dessa, Vossa Excelência, venho através dessa solicitar, tal. Aquela coisa que muitas vezes quem não tem conhecimento, quem não é do meio como eu, fica confuso, né? Às vezes precisa até falar, nossa, para você entender uma petição, você precisa de um dicionário, né? Porque o português é um português bem, né, assim, vamos dizer assim, bem raiz mesmo, né? A impressão que dá, com todo respeito aos colegas do ramo jurídico, é que é feito para a maioria não entender, que né, na minha opinião pessoal, tinha que ser uma coisa que todos pudessem entender, né, a linguagem jurídica, porque a lei, teoricamente, é para todos, tanto para os mais humildes de conhecimento, intelectualmente, né, que não tem tanto conhecimento, quanto para aqueles que têm uma gama de conhecimento maior. Mas não. Então aí esse advogado ele pede acesso a esse juiz, uma petição, eu gostaria que Vossa Excelência analisasse tal questão, desse um prazo maior, me ajudasse nesse sentido, que eu ainda estou em fase de colhimento de provas, o meu cliente assim, e discorre toda aquela situação. Aí o juiz analisa ou não e defere ou indefere aquela situação. Isso é uma das coisas que acontecem aqui no meio de nós. Seria uma petição. E a prece, a oração, seria aqui a mesma coisa. Antigamente a gente precisava de intermediários para ter acesso a Deus, para ter acesso a Jesus, à espiritualidade, né? Até que veio Martinho Lutero, acredito, né, pelo conhecimento que a gente tem, que é influenciado pela espiritualidade, ele quebrou esse paradigma, porque ele colocou para a igreja, para as pessoas daquela época, que o ser humano, nós simples mortais, não precisava de um intermediário, não precisava do padre, do papa, do bispo, do cardeal para chegar a Deus, a Jesus. Não se precisava mais isso. Nós poderíamos diretamente ter esse acesso à espiritualidade, a Deus, a Jesus, né? Não precisava de um intermediário, que nem hoje
nós não precisamos de um advogado para esse advogado conseguir ter acesso ao juiz, porque nós mesmos não podemos ir lá na porta do juiz. Seu juiz, Vossa Excelência, boa tarde, dá licença, tem um minutinho para mim? Primeiro que fisicamente não existe essa possibilidade, né? São pessoas que têm uma certa restrição, até por motivo de segurança, eles não são tão acessíveis. Então, na época era a mesma coisa, as pessoas elas acreditavam que para chegar a Deus, a Jesus, precisava de um intermediário, né? E Martinho Lutero, ele trouxe para nós, ele se rebelou, né, com a igreja, não só por conta disso, mas por conta de outras coisas que estavam acontecendo naquela época, entre elas o pagamento de indulgências, para que as pessoas tivessem seus pecados perdoados. Isso acendeu nele um alerta. Então ele, resumidamente, ele falou, não, a gente não precisa de intermediário para se comunicar com Deus. Nós mesmos, se somos filhos de Deus, nós podemos ter esse acesso direto, né? E ali começou a Revolução Luterana, o protestantismo, e aquilo se arrastou, foi vindo, e aí foram onde surgiram as outras correntes, não vamos dizer anti-vaticano, anti-catolicismo, mas que tinham uma interpretação diferente, acreditavam em Deus, acreditavam e acreditam em Jesus, muitos acreditam em santos, o que devem ter o nosso respeito, mas eles não acreditavam mais, não acreditam, mais nesse intermediário. Nós mesmos poderíamos ter acesso direto a Deus, à espiritualidade, aos mentores, como o Espiritismo veio mostrar para nós por volta de 1850 e 1854, com o advento do Espiritismo de Allan Kardec. Então ele veio trazer para nós essa condição, você, eu, nós, simples mortais, como muitos gostam de ser, são considerados. Nós temos acesso, sim, diretamente a Jesus. E como? Através da prece, né? Através da nossa oração. Mas e como a gente pode orar? E qual é a forma correta de orar? Será que a gente tem que orar que nem um advogado faz uma petição ao juiz? E o Senhor Jesus Cristo venho através desta solicitar neste momento, vossa atenção para com a minha pessoa, pois estou... Não. Então a gente vai ler aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, algumas partes, alguns trechos que pode nos balizar, que pode nos indicar como a gente pode fazer essa oração. Eu não estou aqui para querer falar que a forma com que você está orando é uma forma errada. Às vezes a gente tem um costume, uma tradição de fazer aquela oração todo dia daquela forma. Pode ser às vezes é uma oração decorada. Não quer dizer que isso está errado. Mas tem talvez o que a gente vai ouvir aqui vai abrir a nossa mente faça com que a gente entenda que tem mais formas, outras formas de entender como se faz uma oração e como se sente uma oração e como pode ser feita essa oração de uma forma, vamos dizer assim, mais simples e mais acessível. Então vamos prestar atenção nessa leitura. Instruções dos Espíritos, maneira de orar. Está contido no Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve lhe assinalar o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Como assim o retorno à vida ativa de cada dia? É quando a gente acorda. É o primeiro ato ativo do nosso dia, é quando a gente desperta de manhã. Ou o horário que você acorda. Às vezes tem pessoas que trocam o dia pela noite por uma questão profissional de trabalho, Então, o primeiro ato que lhe deve assinalar o retorno à vida de cada dia é a prece.
quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque disso tendes hábito. É um dever que vos impondes, e como todo dever, pesa-vos. Ou seja, que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras. São as nossas orações decoradas, né? E muitas vezes a gente faz aquela oração, ou um Pai Nosso, ou uma Ave Maria, e às vezes não faz de coração. Como dizem alguns, de peito aberto. Por quê? Uma oração decorada é porque a gente cresceu ouvindo que nós devemos acordar todos os dias e fazer uma oração. Mas e se a gente mudasse a forma? Por exemplo, se nós todos os dias acordássemos de manhã e fôssemos para uma sala ou um espaço reservado na nossa casa e ali dentro tivesse uma entidade ou o próprio Jesus. Será que todos os dias a gente chegasse lá e visse essa entidade, tivesse uma audiência com ela ali, chegasse lá, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, orasse, amém, e saísse dali? Todos os dias. Talvez para nós ia ficar cansativo, talvez de tão mecânico que aquela oração estava sendo, será que ela teria, vamos dizer assim, como diz os nossos irmãos evangélicos, o mesmo poder? Se eu estou com alguém ali todos os dias, que tal a gente começar a mudar a forma de conversar, o diálogo? Ter um diálogo mais, vamos dizer assim, mais informal, né? A gente não acorda todos os dias dispostos, de bem com a vida, com todos os problemas resolvidos. Então, muito provavelmente, quando a gente encontra um amigo para desabafar, ou aquele amigo mais próximo, ou aquela amiga mais próxima, uma pessoa que a gente tem uma confiança, a conversa não vai ser igual, exatamente todos os dias. Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia, hoje eu não acordei bem. Aí no dia seguinte você vai chegar, não acordou bem de novo, olá, meu amigo, minha amiga, bom dia, hoje eu não acordei bem. A gente vai ter uma conversa diferente. Olha, eu não acordei bem, na noite passada tive um problema assim, estou com um problema no meu serviço, estou com um problema no meu relacionamento, meu filho, minha filha está doente, eu estou com um problema físico, assim, assim, assado. Ou seja, a sua conversa, o seu diálogo, ele vai ser diferente. Até para quem está ouvindo, não vai soar tão repetitivo e, digamos assim, vai ser mais convidativo de você até dar um conselho, dar uma espécie de solução para aquele problema, para aquele pedido daquele seu amigo. E por que a gente não pode agir da mesma forma nas nossas preces? Por que a gente não pode se dirigir a Deus, a Jesus, a espiritualidade, de modo geral, dessa forma mais informal também? E a gente deve se dirigir dessa forma, né? Meu Deus, eu não estou bem, não acordei bem, me ajuda nesse dia, vai ser um dia difícil, eu tenho tantos compromissos, vou procurar fazer a minha parte. Me inspira, me livra do mal, no caminho de ida, no caminho de volta, dai-me paciência, sabedoria para tomar as melhores decisões, ou aquilo que vier do coração. É uma conversa, uma prece, uma oração, é uma conversa. Não podemos pegar e falar que não, está agora daqui para frente, não vale mais o Pai Nosso, não vale mais a Ave Maria, não vale mais a oração do credo, de maneira nenhuma. Mas também devemos interpretar até o Pai Nosso, se a gente tem dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá a interpretação do Pai Nosso, para a gente entender por que a gente está fazendo essa oração.
E muitas vezes a gente faz ela de forma mecânica. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. O que significa falar essa palavra? Santificado seja o vosso nome. Né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, devedores. Olha a importância dessa frase, perdoar. A gente está pedindo para alguém que tem o poder de perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente está perdoando quem nos tem ofendido? A gente está perdoando os nossos devedores? Aqui nessa parte não é os devedores monetários, financeiros. Aqueles que devem para nós, vamos dizer assim, respeito, educação. As pessoas que nos maltratam. A gente está perdoando essas pessoas na nossa vida, no nosso dia a dia? Porque a gente está solicitando a Deus, ao Pai Maior, que Ele nos perdoe assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nós mesmos ali estamos fazendo uma troca, uma condição. A gente já está dizendo na oração: pode me perdoar que eu perdoo aquele que tem ofendido. Mas, na verdade, será que a gente está perdoando aquele que nos tem ofendido? E outra coisa que a gente deve se questionar, se perguntar: e aquelas pessoas que nós ofendemos? Porque, assim, é o que a gente costuma dizer, né? Nós sempre somos os obsediados, nós sempre somos os ofendidos, nós somos os anjos do nosso dia a dia, da nossa vida. É uma coisa que a gente tem que se questionar. Quem a gente está ofendendo no nosso dia a dia? Quem a gente está obsediando? Com pensamento fixo de raiva, de cobiça, de ódio, de inveja? A gente tem que se questionar, trazer esse questionamento para a nossa vida também. Por quê? Porque a gente está num planeta de provas e expiações. Não tem anjos nessa terra. Não tem espíritos, vamos dizer assim, 100% ali, nível com a pilha completa, 100% perfeito. Existem sim seres de luz nesse planeta em todas as religiões, todas. No espiritismo, lógico, a gente está dentro de uma casa espírita, então a gente tem que falar Chico Xavier, que nos deixou vai fazer 20 anos que nos deixou. Atualmente nós temos Divaldo Pereira Franco, 94 anos, produzindo, palestrando, entre outros tantos. Estou dizendo esses que são os mais conhecidos do meio espírita. Mas no meio evangélico tem bons nomes também. No meio budista, no judaísmo, no islamismo, apesar de o Islã ser associado a terrorismo, entre outras coisas, o verdadeiro Islã não prega esse ódio, não prega esse sectarismo que a gente vê. Infelizmente, hoje, a gente associa o Islã a esse tipo de situação pelo que a gente acompanha pelas mídias, pela televisão, mas não é isso. Shintoísmo, hinduísmo, outras grandes religiões que têm sim pessoas que pregam bem, que pregam amor. Então sim, todas as religiões têm os seus bons expoentes, os seus bons espíritos que vieram aqui para guiar uma nação, uma comunidade, um país. Então todos temos que respeitar. Então nós temos que ver, voltando aqui, nós temos que analisar a forma com que nós nos comportamos com os outros no nosso meio.
E não é dentro da casa espírita, não é dentro do templo evangélico, do templo umbandista, de candomblé, na sinagoga judaica, que a gente tem que demonstrar o nosso melhor. Claro que aqui dentro a gente tem que também se comportar, mas principalmente dentro do nosso lar, que é a escola da nossa vida, é o nosso lar. É onde a gente veio ser provado e provar também. Lembre-se daquilo. Nós não somos anjos. Não ache que, meu Deus do céu, eu não aguento mais essa vida. É tanta porrada, a porrada de um lado, do outro, é isso, é do marido, da mulher, dos filhos, a vida é injusta comigo. Será que a gente não tem que olhar para nós mesmos, para dentro de nós, fazer uma autocrítica? O que eu falo que só eu dou porrada, mas em quem que eu tô dando porrada? E aí, às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas na minha sempre foi assim, no meu entendimento, tanto é que eu vim para uma casa espírita, né? Então sempre foi assim. Então se a gente está dentro de um lar espírita, então a gente tem que procurar a entender, a estudar, a compreender, e a gente vai encontrar dentro da doutrina que aquilo que acontece com a gente ou é fruto de algo que fizemos nessa vida ou na vida passada, né? Então é importante falar isso porque nós estamos dentro de uma casa espírita. Então assim, a partir do momento que a gente começa a estudar, a se interessar, a se envolver, a gente tem que começar a ter esse tipo de conhecimento, mas nós temos sim a capacidade de mudar essa situação. Não, olha, isso é pra mim, porque na vida passada eu fui tão ruim que agora eu mereço sofrer. Eu tô apanhando da vida, é isso mesmo, não tenho que mudar, eu tenho que apanhar. Nessa vida eu vim pra apanhar, porque eu vou apanhar, porque eu vou pagar o que eu fiz na outra. Fui tão ruim na outra que agora eu vou ali porque eu tenho que passar por essa situação, eu vou entrar numa situação que é problemática, que eu vou sofrer, mas eu fiz outra pessoa sofrer na outra vida. Então tá tudo certo. Eu quero pagar logo essa minha dívida, que na próxima eu quero nascer no paraíso. Também não é assim. As coisas não se resolvem dessa forma. Assim como a gente tem que lutar para melhorar, assim, e muitas vezes a gente vai ouvir as pessoas falarem: eu luto, batalho, não saio do lugar, não consigo evoluir, as coisas para mim nada melhora, nada muda. Tudo é aprendizado. Pode ser que a gente encontre, eu já encontrei pessoas que parece que nada dá certo, mas a pessoa tá ali, tá lutando. Tem dia que ela tá com a cabeça erguida, e tem dia que não. E vai em frente, vai em frente. E a gente tendo esse entendimento, agradecendo a Deus, pedindo apoio, pedindo ajuda à espiritualidade, a gente consegue vencer. E é só que a gente tem que ver uma coisa assim, às vezes a gente acha que vencer na vida é uma conquista única e exclusivamente material. É isso que a gente mede as pessoas. Aquela pessoa venceu na vida. Aí você vai falar assim, como assim? Você viu? Ela veio do nada, batalhou, estudou, conseguiu um carro, uma casa, e agora isso e aquilo. Isso também é vencer na vida. Mas não é só isso, vencer na vida. Às vezes aquela pessoa que ela não conquistou nada disso, ela também está vencendo na vida. Porque cada um tem os seus desafios reencarnatórios. Nem todo mundo, e é impossível isso. O próprio Livro dos Espíritos diz que no planeta de provas e expiações ainda não há possibilidade de existir uma igualdade, todo mundo vivendo uma igualdade de bonança, de prosperidade. Nesse mundo ainda a gente tem que conviver com esse tipo de situação. Pobreza, miséria, riqueza, excessos, faltas, desastres. Isso faz parte da nossa condição humana. Então vencer na vida não é só ter essas conquistas materiais.
Às vezes a pessoa ela não tem nada, mas ela está vencendo na vida. Ela veio numa encarnação passada que ela teve tanto problema de ordem moral, de alguma forma ela está conseguindo superar. Então ela está vencendo na vida. Só que hoje nós somos muito materialistas. A gente mede o ser humano com o que ela tem, não com o que ela é. Você olha para a pessoa, essa pessoa é uma pessoa bem-sucedida. Aí você olha para o carro dela, porque ela tem uma empresa, porque a gente sabe que ela tem uma condição material boa, o que não é pecado e nem errado. Ser rico, ser empresário, ter condição material boa, não é errado. É errado a forma, isso não sou eu que estou dizendo, com que essas pessoas administram esse bem, essa condição na vida dela, né? Mas isso não somos nós que estamos aqui, nem somos nós que devemos julgar. Vamos deixar para a própria consciência dela, para Deus, né, e para a espiritualidade. Não devemos olhar com esse olhar de julgamento. Por quê? É uma responsabilidade tanta quando nós viemos para cá, se é ofertado para nós ter essa condição, saber usar essa condição, essa riqueza material. Ah, mas Petro, então você está dizendo que eu não posso aproveitar o fruto do meu trabalho? Não só pode, como deve. Você tem dinheiro, você pode. Se você tem dinheiro, se você pode ter condição, você pode viajar sim. E deve viajar. Faz seu cruzeiro, sua viagem pela Europa, para onde quer que você tenha vontade. Vai curtir mesmo. Posta a foto no Instagram, normal, todo mundo faz isso, né? Pessoal, mas está ostentando. Não, ela está usufruindo aquilo que ela trabalhou, que ela se esforçou. Mas em paralelo àquilo, o que ela faz? Ela só adquire riqueza para si próprio ou ela está distribuindo? Não é ir lá na sua conta corrente, você tem lá 100 milhões de dólares lá, sair dando dinheiro na rua. Não é isso. Até isso é errado. Mas você saber, você dar emprego, você ajudar as instituições corretas, você patrocinar uma causa, um hospital. Então, isso é saber utilizar a sua riqueza. Então, não é errado você possuir esses bens, né? Então, a gente não deve julgar as pessoas dessa forma, pelo que elas têm. E muitas vezes a gente julga pelo que ela é, esquecendo que a gente também é falho. Aquela pessoa ela é intransigente, aquela pessoa ela é muito ciumenta, aquela pessoa ela é invejosa. Você vê como ela se comporta? Ela cobiça. Aquela é fofoqueira, aquele é fofoqueiro, não sei o quê. E você? Só de você estar julgando, você já está incorrendo em algum erro. Né? Então, voltando para o nosso tema, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, não é só as pessoas que nos ofendem, nós também ofendemos as pessoas. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Sair dessa posição de vitimismo, de o mundo está contra mim, Deus não me ouve. Encarar a vida de uma outra forma também. Não é fácil. Não é fácil. Eu que estou falando aqui, sou o primeiro a estar ouvindo, né? Então, assim, há dificuldade em colocar isso em prática. Mas a gente não pode entender dificuldade como algo impossível. Se estamos aqui é porque é possível. Se estamos tendo a oportunidade de ouvir, de ler, de aprender, é porque é possível. E a gente tem que começar. Começar da onde? Do começo. Nossa, que frase batida. É do começo. A gente não consegue mudar os outros e nem a gente dar água para o vinho, fazer uma transformação assim radical. Mas
de pouquinho em pouquinho a gente consegue. Eu não orava antes, então vamos orar de uma forma diferente. Ah, mas eu não sei orar. Ah, eu não tenho acesso ao Evangelho segundo o Espiritismo, que aqui tem uma coletânea de preces. Preces para os médiuns, preces para os enfermos, para os desencarnados, para aqueles que veio ao mundo, para os inimigos, para agradecer uma bênção, para pedir uma bênção. Tem um roteiro aqui. Mas eu não orava, então vamos começar pelo Pai Nosso. Agradecer. Se a gente conseguir orar na hora que for dormir, o que é importante, principalmente, porque quando o corpo físico dorme, o espírito se liberta. Né? Talvez lá fora a gente fala isso, é tabu, mas aqui dentro da casa espírita não. O que dorme é o corpo físico, é a matéria, que precisa de descanso. Por que o espírito não dorme? Porque o espírito não é constituído de matéria. Então o espírito ele não dorme, ele não tem sono, mas o nosso corpo ele precisa dormir. As células elas precisam descansar, se renovar. O organismo precisa relaxar para quê? Para que ele tenha forças no dia seguinte e começar tudo de novo e ser o condutor do espírito. Por isso que a gente precisa cuidar do nosso corpo, dormir de forma adequada. Por quê? Porque o espírito precisa desse corpo para cumprir sua missão. Vamos fazer uma comparação. O espírito somos nós e o corpo é o nosso carro. Se o nosso carro a gente não cuida, não faz a manutenção adequada, não troca o pneu no tempo certo, não troca o óleo, não vê as velas, direção, etc. A manutenção básica. Vai ter uma hora que você vai ficar na mão. Você vai precisar fazer uma viagem, você vai precisar ir em algum lugar e o seu veículo ele não vai te levar. É a mesma coisa o espírito. Por isso que a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque o espírito precisa do nosso corpo para cumprir a missão. A gente veio com essa constituição física porque a gente precisa desse corpo para cumprir a nossa missão. Então nós temos que cuidar desse corpo, desse condutor, para que nós caminhemos. Diferente do carro, que o carro quebra hoje, você chama o Uber. Se o seu corpo quebrar, o espírito não vai te deixar lá no hospital lá e vai chamar o outro corpo. Ô Jesus, manda outro corpo aí que esse aqui tá baleado. Isso não dá para seguir não. Não dá pra gente fazer isso, né? Ainda não existe, não vamos falar que, né, assim, se isso vai acontecer algum dia, né? Não existe, eu não enxergo essa possibilidade ainda. Do espírito sair trocando de corpo de acordo com a necessidade. Esse corpo não me serve mais, tchau, tal. E aí veio o espírito, aparece outro corpo novinho ali. Não dá para fazer isso. Né? Então nós temos que cuidar do nosso corpo, cuidar dos nossos pensamentos, para que nós continuemos aqui e consigamos cumprir a nossa missão. Então nós temos que orar na hora de dormir, agradecer a Deus pelo dia, pedir paciência, perdão, desculpa pelos nossos erros que muito provavelmente a gente cometeu, né? E pedir que na hora que o nosso espírito se desligar do corpo físico, que para onde a gente vai, a gente consiga aprender, ter paz, porque sim, quando nós nos deitamos, dependendo do que a gente passou no dia, dependendo do tipo de pensamento que a gente tem, o nosso espírito vai para áreas ou boas, aprender, ou ruins. E aí é tema de outras palestras, a gente vai ver sobre vampirismo, sobre lugares que você vai se associar com espíritos que comungam com a sua energia. Aí você acorda no dia seguinte, você não está bem, você está quebrado, com sensações, sabe, hoje eu acordei mal, estranho, esquisito, com os pensamentos esquisitos, estranho. Eu já li livros falando sobre isso, que o espírito vai para regiões umbralinas
e voltam com essas impressões. Com essas impressões. E aí fica aquele seu dia ruim, aquela sensação ruim, quebrado, parece que um trator passou em cima de você. Então tem tudo isso. Então por isso cuidado de, quando a gente vai se deitar, fazer uma prece, uma oração. E quando a gente volta, como diz aqui no texto, né, inicial, fazer uma prece também. Agradecer por mais essa oportunidade, por mais esse reinício, né, da vida, porque é uma dádiva. Quando a gente acorda, a gente tem uma missão aqui. É uma dádiva estar vivo, só que a gente não... Eu, por exemplo, né, comentando esses dias, que assim, a certeza que a gente tem é que a gente se vai um dia, mas se você parar para pensar, a gente não dá o devido valor, porque a gente está sempre preocupado com as coisas do dia a dia, e as coisas talvez que a gente deveria dar mais importância, a gente sempre acaba deixando para depois. Coisa simples, é falar um eu te amo para os filhos, para a esposa, visitar alguém, visitar uma pessoa mais de idade que precisa de uma atenção, né? Parece que a gente vai visitar os nossos velhinhos hoje, quer ir embora logo, porque talvez ou não tem assunto, ou isso ou aquilo. Você está conversando, você está com o telefone na mão, respondendo mensagem, isso e aquilo, você vai visitar os parentes, e aí tá ali, a gente não desliga mais o celular. A gente não consegue fazer mais isso. Né? Assim, você vai numa folga passear com a sua família, e o celular está ali. Aí chega uma mensagem e você quer ver. Ninguém sai mais sem o celular hoje em dia. Ninguém se desconecta mais. A gente está conectado, às vezes, com quem está longe da gente, com as pessoas que estão ali do lado da gente. A gente não está conectado. Porque você está respondendo uma mensagem, porque você está curtindo uma foto, porque você está vendo um aplicativo de dança, não sei o que, etc, etc. A tecnologia, ela ajudou bastante a gente. Porque ela te coloca em contato com pessoas que estão do outro lado do mundo, em tempo real, etc, etc. Mas a gente tem que também ter essa percepção. Se aproximar mais das pessoas que estão do lado da gente. Com coisa simples. Né? Então, assim, orar é bom. Tem que ter, sim, a oração no nosso dia a dia. Mas e o que a gente pede? Será que nós merecemos? Será que nós estamos fazendo por onde para receber aquilo que a gente está pedindo? Né? Então, para continuar aqui, ó, a prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, de qualquer religião que seja, espíritas, nós, simpatizantes, a gente tem que parar de achar que porque nós somos espíritas, nós somos os donos da verdade, que quando desencarnarmos nós vamos chegar lá no nosso lar, já perguntando qual é a casa que a gente vai ocupar. Não, não, não. Muito provavelmente nós, ou não, né, quando chegar a nossa hora, pode ser que nós nem vamos para o nosso lar, vamos para outro lugar que vai falar assim, olha, você esteve lá em cima, falou, palestrou, e aí? Mas qual foi as suas atitudes? Você estava lá embaixo, ouviu, gostou, tomou passe, e aí? Qual foi a sua atitude? Vamos prestar atenção nisso. Mais importante do que eu estar aqui falando, estudando para fazer uma palestra, é praticar aquilo que eu estou falando. Não adianta eu falar bonito ou de forma, vamos dizer assim, entendível, sendo que eu não pratico nada daquilo. Não adianta eu estar sentado do lado de lá e estar ouvindo, gostando e não praticando. Porque melhor do que falar, estudar e ouvir é praticar, né? Que é a prática que leva à perfeição, ao acontecimento das coisas, né?
Então, a prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne. Deve se elevar aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, num arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia, pela noite que se escoou e durante o qual vos foi permitido, embora inconscientemente, o corpo dormiu, seu espírito se libertou, retornar junto de vossos amigos, de vossos guias, para conseguir ao seu contato mais força e perseverança. Ela deve se elevar humildemente aos pés do Senhor, para lhe recomendar vossa fraqueza, pedir seu apoio, sua indulgência, seu perdão, sua misericórdia. Deve ser profunda, porque é vossa alma quem deve se elevar até ao Criador. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que tendes necessidade, mas uma necessidade real. Inútil, pois, pedir ao Senhor abreviar as vossas provas, dar-vos alegrias e a riqueza, pedir-lhe para conceder os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. É isso que a gente tem que pedir. Tudo bem, às vezes a dor está demais, a luta diária da vida, do dia a dia está demais, e não é errado a gente pedir: Deus, Jesus, mentor, espiritualidade, me ajuda nessa que o negócio está difícil. Eu não estou aguentando. Eu preciso de apoio. Eu não tenho apoio da minha mãe, do meu pai, da minha esposa, dos meus filhos, tios, etc, etc. Você pode desabafar ali. Me ajuda. Eu não estou conseguindo. Sozinho está difícil. Muito provavelmente a espiritualidade entra com apoio na sua vida, com alguma luz, que pode ser aquilo que você não está esperando, porque a gente é assim, né? Você precisa de um celular, você precisa de melhorar a sua comunicação. Aí eu quero um iPhone 13 Plus, S, 220 de memória, não sei o que, não sei o que. Para que você quer um celular? Para você se comunicar. Aí a sua tia vem te dar lá, economizou o ano inteiro para te dar um celular de R$800. Eu não queria isso. Esse eu não gostei. Mas você não queria um celular para se comunicar? Dá para funcionar. Então, nem sempre você recebe da forma com que você pede. Por quê? Mas aquele celular ele é perigoso. Né? Para andar com o celular daquele. Para me ter um celular desse, ou eu tenho que ter um plano mais caro. Então, assim, às vezes a gente pede uma coisa e não tem condição de ter ou de administrar aquela coisa. A gente faz uma oração: Deus, eu quero uma casa em, sei lá, nos Jardins, não sei o quê, com 5 quartos, 10 quartos. Tá pedindo errado, por quê? Você tem condição de manter essa casa? Eu quero um carro assim, assim, assado, que caiba 10 pessoas, 2.0, isso e aquilo, tá, não sei o quê. Tudo bem. Você pode até ganhar aquele carro de alguém e chegar. Mas tem condição de manter o combustível daquele carro? Quando chegar o IPVA, seguro? Então, às vezes a gente pede uma coisa que aí você fala: Deus não me deu. Não é que Deus não te deu. Não, aquilo que você está pedindo, você não tem naquele momento da sua vida condição de manter aquilo. Ou de ter aquilo, de saber usar aquilo. Você é esforçado, você é uma boa pessoa, não sei o que, você vai pedir que na sua vida apareça uma fortuna. Aí muda tudo. Aí você vira uma pessoa arrogante, você se afasta das pessoas que você tem que passar uma prova, uma situação, porque reencarnação é isso. Reencarnação é recuperação. Nós estamos em recuperação. Nós fomos reprovados em alguma coisa, numa vida passada, e estamos em recuperação. Por isso que nós estamos reencarnados. O dia que a gente não precisar mais de reencarnar compulsoriamente, né, ter essa necessidade, aí é que acabou. A gente foi aprovado em tudo, né? Ou a gente venha para cá para ajudar o planeta no mundo de regeneração, a subir de grau, ou vai para planetas mais elevados, mas por enquanto a gente está em recuperação. Todos, né? Todos nós estamos, né?
Não vale a pena orar uma vez que Deus não me atende. Muitos falam isso, né? Que pedis a Deus na maioria das vezes? Frequentemente pensastes em impedir o vosso melhoramento moral? A gente pede para Deus isso? Deus, me ajuda a vencer os meus pecados, as minhas falhas morais. Eu sou uma pessoa ciumenta, eu sou uma pessoa que cobiça o bem do próximo, que cobiça a mulher do próximo, o homem do próximo, da próxima. Eu sou uma pessoa invejosa, eu sou uma pessoa preguiçosa. Eu sou uma pessoa que gosta de falar mal dos outros. Eu reconheço que eu tenho esse defeito, mas eu não consigo me livrar desse defeito. Eu sou uma pessoa que tem vícios materiais, carnais. Eu reconheço tudo isso, mas eu não consigo me livrar disso. Será que a gente está pedindo isso? A gente não tem que se envergonhar. Não tem que sair falando para os outros o seu defeito, os seus erros, os seus pecados. Você já reconhecendo isso, se conecta a Deus, a espiritualidade, ao seu mentor, eles estão aí para isso. Para a gente vencer esses erros nossos. Para a gente se melhorar. Então, a gente tem que se lembrar nas nossas orações de fazer esses pedidos. Né? Mas normalmente a gente pede outras coisas. Mas a partir do momento que a gente começar a pedir essa melhora nossa, interior, essa melhora moral, as coisas vão começar a fluir. Vamos fazer um teste. Mudar esse tipo de concepção, dessa forma de orar. A gente orar para nós nos melhorarmos moralmente, principalmente. Que é essa a nossa luta aqui. Nessa vida, nesse planeta de provas e expiações. E a gente consegue, né? E a gente consegue, porque a gente não está sozinho. Se a gente está aqui hoje, domingo, de manhã, nesse calor danado, né? É porque a gente tem fé em Deus, na espiritualidade, alguma coisa. A gente crê que algo maior que a gente, mais potente, poderoso que a gente, olha pela gente. E que de alguma forma ouve a gente também. E que de alguma forma também nos auxilia. Né? Deveis orar sem cessar, sem para isso vos recolher em vosso aposento ao ajoelhar em praça pública. A prece diária é o cumprimento dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que eles sejam. Não é um ato de amor a vosso Senhor assistir vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento elevar vosso pensamento até Ele quando uma alegria vos chega, um acidente é evitado, mesmo quando uma contrariedade só vos aflora. Sede bendito, meu Pai. Não é o ato de contrição vos humilhar diante do Juiz Supremo? Quando sentisse que falhasses, não fosse senão por um pensamento fugido? Então a gente não é vergonha nenhuma a gente se humilhar. Eu tenho esse erro, eu cometo esse erro, eu faço isso, eu faço aquilo, me ajuda. Então vamos agradecer e vamos pedir ajuda para melhorar os nossos, não para melhorar, né, melhorar os nossos defeitos, para acabar com os nossos defeitos. Para que a nossa vida flua, né? Não vai mudar do dia para a noite. Não muda. É o que eu costumo dizer. A gente vem numa casa espírita, entra numa igreja evangélica, cuidado quando falam que se você vir aqui, sua vida vai ser resolvida. Você vai ter um emprego, Não, pode acontecer sim. Mas não é que Deus vai mudar, a sua atitude vai atrair coisas boas para a sua vida. Não é Deus mudando, é você mudando. Porque nós não somos marionetes na mão de Deus. Deus criou nós e nos deu livre arbítrio. Ele está à nossa disposição para nos ajudar, como um pai e uma mãe ajuda seu filho. Mas um pai e uma mãe não vai na escola, pega a caneta, um lápis e faz a prova para essa criança, para esse filho.
O filho tem que ir para a escola, tem que assistir o professor, ele tem que estudar, tem que fazer a prova, senão ele não passa de ano. Deus é a mesma coisa com a gente. Ele não nos criou para ele ficar controlando. Então nós temos sim que fazer a nossa parte, sair da posição de vitimismo, agradecer, lutar contra os nossos defeitos no dia a dia e seguir em frente. Nós temos que fazer a nossa parte. Né? É o famoso ditado: ajuda-te que o céu te ajudará. Né? E aqueles que não têm essa força ainda, né, que reconhece que não tem essa força, comece, né? A gente tem que começar a partir de hoje, né, pelo menos a começar a orar, a agradecer. Tudo é rotina, você vai colocando na sua vida, fazendo com que aquilo vai movimentando energias na sua vida, ao seu redor, no seu lar, no seu emprego, né? Para que as coisas mudem, né? Então, resumindo, né, o que eu tinha para dizer para mim, para vocês, para nós, né, é o que eu costumo falar, a primeira pessoa que ouve sou eu, depois é vocês, né? Então, assim, vamos sim continuar orando, mas vamos aproximar mais de Deus de forma menos mecânica da espiritualidade, acionar nossos mentores, que cada um de nós tem um mentor, tem um anjo da guarda. Cada um interpreta, entende de uma forma diferente, mas é isso. Ele está sempre à nossa disposição, a gente não dá trabalho para eles, né? Às vezes eles têm um trabalho meio que assim, se eu não entrar aqui, já que ele vai me chamar mesmo, tem que ajudar esse cabra aí, porque o bicho é teimoso, né? Então ele é tão bom, né, que assim, ele se coloca à disposição, né? Que nem o salva-vida lá da praia, né, no final de ano, né? Tá sempre atento ali. Se afogou. Encheu a barriga de feijoada e foi nadar. Aí se afogou. Deu lá um negócio lá, tá lá. Não consegue nem mexer o dedão do pé. Então, assim, a gente tem que se aproximar mais. Mas não precisa, assim, muitas vezes. Vamos tentar conversar. Orar de manhã, durante o dia. Não é fazer que nem Jesus dizia, né? No Novo Testamento. Os gentios, publicanos, não me lembro agora. Fazer aquela oração bonita, no meio da rua, para todo mundo vir, ver e tal. Não. Está dentro do ônibus, está caminhando, você sai falando também, é conversar mentalmente. Estou com essa dificuldade, me ajuda. Estou com sintomas depressivos, me ajuda. Estou com uma melancolia, uma tristeza interna que eu não consigo me livrar disso, me ajuda. Onde eu estou errando? Qual o caminho que eu devo seguir? Qual a rota que eu tenho que mudar na minha vida para que esses sentimentos vá embora? De quem que eu estou com raiva? De quem que eu estou nutrindo raiva, ódio? Porque isso trava, isso é provado. Quando você está com raiva, com ódio de alguém, isso influencia nas suas células. Nosso corpo físico, ele é formado de células, de matéria. Tudo isso influencia neurônios, neurotransmissores, dopamina, serotonina, tudo isso influencia. E o espírito, que é aquilo que importa, ele precisa do nosso corpo para continuar a sua missão. Só que o corpo, ele vamos dizer assim, ele reage de acordo com aquilo que o espírito está agindo. Então, assim, é uma confusão de sentimentos que a gente tem no dia a dia, na nossa vida, que muitas vezes a gente precisa ficar doente, tem um trava, para você parar, desligar e falar, bom, agora eu tenho que mudar a rota da minha vida. Tá, pessoal? Eu sei que eu falo demais, mas eu acho que deu para passar um pouquinho, né, do que a gente se propôs, do que a casa se propôs com o tema, né? Então, assim, vamos orar, não precisa ser aquela coisa formal, venham através dessa, Jesus, solicitar nesse momento que traga para mim uma bênção tal, não. Vamos conversar com Deus de forma informal mesmo. Se você é da tribo das gírias, Jesus, me ajuda aí, irmão, não sei o que. O importante é o que você está sentindo. Eu vi uma vez uma foto, não é meme, é uma foto mesmo, tipo assim,
o que não importa a aparência, sim o coração. Tinha um cara todo tatuado, com uma barbona, boné, não sei o quê. E ele tava com o filho dele orando ali, né? Falando assim, meu Deus, me ajuda, meu filho tá doente, não sei o que, isso e aquilo. E um outro todo, né, bem arrumado, não sei o que, fazendo uma oração. E a vida dele por trás, toda, né, tipo assim, ele não era nada daquilo. Ele só tava se mostrando. E o outro que as pessoas olhavam torto, realmente ele estava preocupado, estava pedindo uma intercessão de todo o coração. Às vezes a gente vê uma pessoa toda bem arrumada, isso, aquilo, fazendo uma oração a gente costuma respeitar, aquela pessoa é uma figura proeminente na sociedade, é um pastor, é um médium, é isso, aquilo. E aquela pessoa mais simples a gente não dá valor. O que importa é como a gente ora, o nosso coração, a nossa vontade. E para que a gente ora? Né? Então vamos orar quando a gente dormir, quando a gente acordar, se possível durante o dia. Né? E vamos em frente. O ano está só começando, tem muita coisa ainda para frente, né? Tenham um ótimo domingo a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês, a família de vocês, o lar de vocês, o emprego de vocês. E tenha paciência. Pode ser que a semana seja boa, pode ser que a semana não seja boa. Mas Jesus está sempre do nosso lado, né? Sempre pronto a nos ajudar. Se amanhã, porventura, você tiver uma queda, ore para Deus. Pede para Deus dar força para você se levantar e seguir em frente. Nós estamos no planeta de provas e expiações. Né? Não é um planeta que tem mais felicidade do que tristeza. Infelizmente, mas faz parte. E se Deus quiser e Ele quer, depende de nós, a gente vai sair dessa. Tá bom? Um beijo no coração de todos. Então vamos todos nos conectar a Deus, a espiritualidade. Imaginar que nesse momento estamos num campo aberto, com muito verde ao nosso lado, e que as entidades enviadas por Jesus nos abraçam, nos acarinha e nos transmite nesse momento fluidos de cura, de paz, de alegria, de harmonia, que nesse momento cada um de nós possamos sentir um frescor espiritual soprando no nosso íntimo, na nossa vida. Que nesse momento cada um de nós possamos nos sentir leves, livres de amargura, livres do peso dos problemas diários. Que Jesus, Mãe Santíssima, que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes possa derramar sobre cada um de nós, sobre a nossa vida, paz, saúde, alegria e bênçãos. Que a energia que está nesse lugar possa ser absorvida, retida e compartilhada ao sairmos daqui. Que assim seja, graças Senhor Jesus.